Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, boa noite para vocês, ou bom dia ou boa tarde, né? A hora que você for ver esse vídeo, mas eu peço a Deus que você veja o mais breve possível, que é sempre bom a gente estar o mais próximo do Senhor, né? E a gente vai se afirmando, tá certo? Já coloquei o meu óculos aqui, já cheguei aqui feliz e alegre para ensinar para vocês o que eu aprendo, né? Eu aprendo aqui, eu e Deus. E, e vou seguindo na minha fé, tá bom? E hoje eu vim falar com vocês quanto à primeira multiplicação dos pães. Lembra que eu falei? Ah, eu vou falar da multiplicação dos pães. Eu sei que muitas pessoas já sabem, já têm conhecimento, né? Dessas das coisas que aconteceram com o Senhor Jesus, né? Há alguns séculos aí atrás, mas independente disso, nós precisamos rever, nós precisamos ler de novo para que a gente venha lembrar de muitas coisas e fazer comparações e reflexões quanto aos nossos dias. Você entende o que eu falo? Então é necessário que você preste bem atenção. Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Você e todos os seus, tá bom? Você nova também. Você nova que está chegando, Deus te abençoe grandemente em todo o tempo de sua vida, a você e todos os seus. Estamos chegando ao final de ano, né? Mais um ano findando aí, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos firme e forte, respirando, cheios de saúde, agradecendo a Deus pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas. Devemos agradecer em todo o tempo, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio a muitas críticas, né? E para criticar tem muitas pessoas, para falar qualquer coisinha de você tem muitas pessoas, mas para te agradecer ou te elogiar por algum feito que você está fazendo, é difícil. Não aparece ninguém. Aparece sim, invejosos, pessoas que têm olho grande, né, naquilo que o outro tem ou que está fazendo. Pessoas que olham para você, vê luz em você e aí já te detesta do nada, fica chateado com você, não quer assunto com você. Você entende o que eu falo? Então é complicado essa vida, mas diante de tantos problemas, diante de tantas complicações, a nossa única esperança é o Senhor nosso Deus. Só um minutinho que eu vou fechar minha janela por causa do barulho lá fora. Você escutou de novo o barulho do carro? É moto, é carro, é tudo. Só um instantinho. Prontinho, gente, prontinho. Desculpa, tá? Eu deveria ter fechado antes, para não ter esse problema de ter que levantar e ali, pedir desculpa a vocês. Mas, sinceramente, eu não lembrei. Não lembrei porque fica correndo uma brisa, né? Um ventinho gostoso, e aí eu fico aproveitando o fresquinho que vem da rua, que vem lá de fora. Mas veja bem, vamos aqui para o nosso estudo, né? Eu gostaria muito que você entendesse o porquê que eu falei essas coisas aqui agora, quanto a, a você, né? Quanto os seus feitos, porque o único que pode nos ajudar mesmo e que traz esperança para a gente é o nosso Deus, né? É Ele que vê tudo quanto você faz. E no dia do julgamento, com certeza, você será absolvido ou mesmo você será incriminado. Mas aí depende do decreto do Senhor Deus e depende das suas ações, das suas práticas, daquilo que você tem feito e vivido. A sua vida, as suas práticas, as suas ações, que vai mostrar quem você é e Deus então no final, né,
do grande encontro, no final não, para o dia do grande encontro, aí é com Deus, não é conosco. Ele vai para o julgamento final. Cada um de nós vamos para o julgamento final, tá certo? E Deus primeiro vai levar a sua igreja para o julgamento, depois ele vem ver os outros que ele já tem a certeza do que vai fazer com os outros. Para onde os outros irão, e ele vai mostrar o caminho, né? Olha, a sua direção não é estar aqui, a sua direção é essa. Porque a direção do Senhor é seguir sempre em frente e caminhar para pastos verdejantes, né? Para local onde vai te levar para um futuro promissor, para as alturas, tá certo? Para as alturas, porque estar com Deus é estar no alto, estar com Deus é estar em luz, estar com Deus é estar em alegria, em paz e harmonia, em segurança, tá certo? E ter saúde, que é o principal, né? Sem saúde nós não chegamos a lugar algum. O principal de tudo, saúde e fé. Fé naquele que nos criou, tá certo? Não esqueça de, além da fé, tem a obediência, tá? E assim vai seguindo uma ordem, né? Existe uma ordem que nós devemos seguir. Nós sabemos que só temos segurança quando seguimos uma ordem. Tem como é que se diz? Uma hierarquia que devemos seguir, tá certo? Então, vamos aqui apressadamente para o nosso estudo. Vamos embora? Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui com vocês trazendo a palavra amiga, a palavra do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Vamos lá, tá preparado? Já está pronto? Já está aí no seu localzinho aqui? Tá focado aqui? Foca aqui nessa sala. Vem para a sala comigo e vamos aqui para o que é de grande importância para todos nós, tá bom? E diz assim, no versículo de número 30, capítulo de número 6 do livro segundo Evangelho de Marcos. Fala assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Vamos dar continuidade aqui, preste atenção. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos.
E todos comeram e ficaram fartos, satisfeitos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Veja bem, vamos parar aqui e vamos interpretar essa história aqui contada pelo profeta Marcos, né? Então, aqui diz o seguinte, vamos ver aqui na explicação da Bíblia o que na realidade ele está falando. Aqui diz o seguinte, os discípulos já haviam enfrentado uma tempestade em que acreditavam que morreriam, mesmo estando acompanhados do Senhor Jesus. Lembra disso? Vocês lembram, né? Jesus, então, apaciguou a tempestade, acalmou. Desta vez, porém, o mestre impeliu a embarcarem sozinhos, a fim de ensiná-los a depender da própria fé. Situações como essas nos mostram que mesmo em obediência, lendo aqui, mesmo em obediência a Deus, enfrentamos momentos tão turbulentos que alguns perecerão e não findar. Mas se houver confiança absoluta em sua palavra, ele virá em nosso favor. Você entendeu aqui já, né? Então, é necessário confiança e obediência, que é a chave, né? Obediência e fé no Senhor Jesus. E diz mais também que, embora convivessem com o Senhor Jesus, os discípulos não criam plenamente que ele era o Messias. Por isso, ao invés de apreciar o feito admirável do mestre andando sobre as águas, sentiram medo, tá? Mas não. Eu tenho que parar por aqui, porque nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães, né? Nós não vamos falar sobre o mestre andando sobre as águas. Veja bem, o que a gente entende, o que a gente aprende aqui? A gente aprende com a multiplicação dos pães que houve misericórdia, que há misericórdia. Então, a multiplicação dos pães é misericórdia do Senhor. O Jesus, nosso Deus, Jesus, Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, ele conduziu os seus discípulos para um local distante onde eles pudessem descansar. Então, eles pegaram um barco e seguiram. Só que ao seguir, né, o Senhor Jesus, ele era muito seguido também, né? Eu usei a palavra seguir. Quando eles atravessaram o mar, que foi o mar da Galileia, uma multidão também foi atrás dele, né? Para não usar a palavra seguir de novo, né? Uma multidão foi atrás do Senhor Jesus e chegando lá, o Senhor Jesus, mesmo cansado, diante de tanto cansado, que eles foram para lá para descansar, né? O Senhor Jesus mandou os discípulos na frente para que eles pudessem se desenvolver na fé, né? E também que ele também foi nessa caminhada, só que foi de barco para o outro lado. Só que o povo que andava atrás de Jesus chegaram primeiro no local onde eles iriam descansar. E lá naquele local, quando o Senhor Jesus chegou lá, ele teve misericórdia de toda aquela multidão. Mesmo ele cansado, ele não deixou de dar ensinamento do Evangelho, segundo as leis dele, segundo as leis do que rege uma vida reta, uma vida direita, sem erros. Então, o Senhor Jesus, ele sempre ensinou o que é correto, ele sempre disciplinou, ele sempre foi justo. E ele, então, neste local, mesmo cansado, ele ensinava, dava a palavra, ele curava, ele libertava, ele fez muitas e muitas coisas. Então, devido ao ensinamento dele, as horas foram passando, que ele ali estava pregando, estava falando quanto às leis do Evangelho, quanto às pessoas, o que as pessoas deveriam fazer. E
Então, as horas passaram e os discípulos já vendo que as horas passaram, falaram com o mestre, né? Que era o Senhor Jesus, o que faria, né? Teria que dispensar aquelas pessoas para que eles pudessem ir para algum lugar comprar o de que comer. Mas o Senhor Jesus foi mais além e disse: dar a eles o de comer. E eles então, o Senhor Jesus perguntou o que eles tinham, e eles tinham lá, Jesus abençoou, tinham os pães, né, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E aí o Senhor Jesus pegou aqueles pães e o peixe e abençoou. E ali ele partiu. Ele foi partilhando, né, dividindo por muitos e muitos pedaços e então mandou que o povo se assentasse. Eles foram se agrupando de 50 em 50 ou 100 em 100, juntaram, fizeram montes, né, de pessoas, vamos supor assim, um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo assim e acolá. Deram 5.000 pessoas. E dentro dessas 5.000 pessoas, o Senhor Jesus só tinha 2 peixes e 5 pães. Mas ele apresentou aquele alimento ao Senhor Deus, ao Pai Todo-Poderoso, o Pai dele, né? Apresentou e aquele pão foi abençoado, aquele alimento foi abençoado e foi partilhado. E foi partilhado dentre aquelas 5.000 pessoas que ali estavam e ainda sobrou cestos de pães. Veja bem, o que a gente entende com isso? Nós entendemos que mesmo em meio à fome, né, houve muita misericórdia e generosidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é generoso, ele é bom em todo o tempo. Ele então apresentou, ele mostrou ali que para ele não há nada que possa ser impossível. Para o Senhor Jesus, tudo é possível. Dentro daqueles que viam, precisavam crer, ter fé. Então todos ficaram ali maravilhados, né? Porque todos comeram e se fartaram. Foram 5.000 pessoas para 2 peixes e 5 pães. Você imagina quantos pedaços, né? Quando foi partilhado, dividido aquilo para 5.000 pessoas, que foram agrupados de 50 ou 50 ou 100 em 100. Então, o que mostra aqui é que para Deus não é impossível. E o que eu quero dizer é que pensa nos dias de hoje. Pensa você nos dias de hoje. Nós também, assim como o Senhor Jesus fez a multiplicação dos pães, né, por misericórdia de todo aquele povo, que ele sempre foi misericordioso, benevolente com todos nós, com todo o povo desde aquela época e hoje em dia com nós também, né? Nós também podemos ser benevolentes, nós também podemos ser misericordiosos, nós também podemos ter compaixão do próximo, nós podemos ser solidários, ajudar o próximo. Muitas pessoas passando fome por aí afora. Então, quando nós nos ajuntamos para ajudar a comprar alimento para essas pessoas, o Senhor Jesus está vendo na gente o bom caráter dele, porque nós somos semelhança do Senhor, né? Nós temos que ter o bom caráter do Senhor, temos que ser misericordiosos também. Então, o pão, aquele pão que foi dado para aquele povo, foi o pão da misericórdia, foi a primeira multiplicação de pães para 5.000 pessoas que estavam naquele local. Mas depois houve outras multiplicações, né? Houve outras multiplicações de pão. Então, veja bem, eu creio que nós podemos muito ajudar uns aos outros.
né? Eu sei que já existem locais aí, igrejas que já fazem isso, que ajuda, né, o próximo, os membros da igreja, né, estão sempre ajudando com ofertas, levando até mantimentos, né, e fazem cestas e distribuem para os necessitados. Cestos cheios de alimentos, né? É arroz, feijão, tudo isso, né? Então, mostra aí? Que nós devemos sempre partilhar, né? Sempre partilhar, como o Senhor Jesus fazia. Que quando nós partilhamos, mesmo que a gente tenha pouco, e a gente partilha esse pouco, o Senhor, nosso Deus, Ele provê muito mais, Ele traz muito além daquilo que você deu para alguém. Você entende? Que seja um sapato, que seja uma blusa, que seja um alimento, né? Principalmente agora nessa época assim, final de ano, muitas pessoas estão passando necessidade, muitos estão precisando de ajuda. O salário que nós vemos aí que muitos ganham, né? O salário mínimo. O salário mínimo é um salário que é mesmo se você ou você compra só alimento, ou você paga um aluguel, ou você se veste. Que é tudo muito, muito caro. R$ 100 hoje em dia já não supre as necessidades de uma casa. Não supre. Há tempos atrás supria, com R$ 100 comprava-se muitas coisas, mas hoje em dia já não se compra com R$ 100. R$ 100 dá muito mal para comprar uma ou duas coisas. Você vê um Chester, né, agora para o Natal, cento e poucos reais, 130, 150, 160, R$ 200. O que se faz com R$ 100? Só dá para comprar um alimento para o Natal, é um modo de dizer, tá? Então, o salário que a pessoa ganha, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 1.300, que é o salário nosso, eu digo do povo no modo geral, não estou falando de mim, não, estou falando do salário do povo geral. Então, as pessoas que ganham salário mínimo, muitos aposentados, pensionistas e tudo mais. Então, essas pessoas têm a necessidade de também prover em outras coisas, porque tem aluguel, tem luz, às vezes não tem casa própria, não é mesmo? Não precisa pagar aluguel, precisa pagar luz, precisa alimentar filhos ou netos. E o salário de 1.300 e poucos reais é um salário curto para tantas coisas que se deve ter dentro de uma casa. Você entende? Então, há necessidade de um ajudar o outro, de ser solidário um com o outro. Não te custa nada. Então, pense que nós podemos ser mais amáveis uns com os outros. Nós podemos ajudar mais uns aos outros. Você entende? É necessário que a gente faça isso. Tudo é para o nosso próprio bem. Você entende o que eu falo? Você entende? Então, é tudo para o nosso próprio bem. Aí, aqui diz assim, ó. Cadê? Aqui diz assim, ó. Cadê? Diz assim, ó. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, sobre a grama, né? Sobre aquele local que era cheio de grama, ou mato mesmo, vamos dizer assim. Então o pessoal sentou ali, se dividiram em grupos, e o Senhor Jesus multiplicou aqueles pães e os peixinhos. Então, nós devemos ser solidários quanto a isso, ajudar pessoas. E também isso nos faz a gente aprender que a misericórdia do Senhor é a misericórdia que nós devemos ter pela fé. É a misericórdia pela fé.
Como assim, Elizabeth? Pela fé em Jesus Cristo, pelo o pouco que temos se torna muito quando nós ajudamos outras pessoas. Então, o nosso espírito, ele precisa de alimento, não só alimento de comida, mas alimento da palavra. Às vezes precisamos levar uma palavra amiga para alguém, falar de Jesus para alguém, falar que Jesus é a esperança, que a vida vai melhorar, que você vai conseguir, vai falando com a pessoa, olha, você vai conseguir, eu já passei por isso, né? E hoje eu estou melhor porque eu confiei, eu confio nesse Deus e você ajuda a pessoa da melhor forma possível, não só com palavras para fortalecer a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, mas também ajudando lhe dando alguma coisa, algum alimento. Você entende? E você tem que mostrar para essa pessoa que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, ele é a misericórdia. Você entende? Ele é a misericórdia. O Senhor Jesus é a misericórdia de vida em todo o mundo, em todo o mundo. Você entende? Ele é a misericórdia de vida. E a fome que todos sentem, só o Senhor Jesus pode matar essa fome. Só o Senhor Jesus mata a fome de uma pessoa. Não importa qual tipo de fome, se é fome só espiritual ou se é fome alimentar mesmo, para manter um corpo forte, firme, em pé. Porque saco vazio não para em pé, não é mesmo? Saco vazio não para em pé. Então, multiplicar comida é uma coisa que nós sabemos que é complicado. Nós sabemos que é complicado. Pode ser impossível para nós, mas para o Senhor Jesus, a história conta que lá no livro mesmo de 2 Reis, né, no capítulo, no livro de 2 Reis, teve um profeta, que foi o Eliseu, que ele tinha feito algo semelhante na multiplicação de alimentos, na multiplicação para comer. Então, a multiplicação mostrou o poder de Deus. A multiplicação, quando o Senhor Jesus multiplicou esses pães, ele mostrou o poder dele, que para nós é limitado, nós somos limitados, mas para Jesus não. O poder do Senhor Jesus é ilimitado. Jesus, ele é filho de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então ele apresentou aqueles pães e os peixinhos para o Pai, e o Pai abençoou, e foi multiplicado, cresceu para 5.000 pessoas. Então a primeira multiplicação foi de alimento, né, do pão e do peixe, foi para 5.000 pessoas a comer. Imagina 5.000 pessoas, dividir 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, né? E a segunda multiplicação foi para 4.000 pessoas comerem. Depois você vai lendo na história. E os que não, mas houve assim, pessoas que ficaram abismadas, muitos não entenderam como que o Senhor Jesus poderia fazer tantos milagres, que tipo de milagre é aquele de multiplicação dos pães. Muitos não entenderam, mas nós hoje em dia, que somos pessoas que buscamos entender na palavra, que temos o conhecimento, temos a vontade de aprender, nós sabemos que com o Senhor Jesus, só Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas. O que é impossível para nós, para o Senhor Jesus não é. Ele multiplica o pão da misericórdia. Eu entendo com isso que tudo que é multiplicado pelo Senhor Jesus é o pão da vida, é o pão da misericórdia, é o pão que vem trazer ao mundo a soberania dele, mostrar para o mundo o poder que ele tem. Você entende o que eu falo? Então, eu entendo isso, que o pão da vida
é o Senhor Jesus, é o pão da misericórdia, que é o pão que Ele traz para a gente. É o pão que supre todas as nossas necessidades, com os nossos trabalhos, né? com o ganho da gente todos os meses, que faz com que a gente venha suprir as nossas necessidades. E o Senhor Jesus, Ele sempre supre as nossas necessidades. Agora lembrei da música de Aline, né? Que ela canta Temer por quê, né? Se eu estou temer por quê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Entende? O Senhor Jesus, Ele sempre vai prover, Ele sempre vai trazer a providência, nunca vai deixar faltar. Então, aqui na história da primeira multiplicação dos pães, mostra que o pão da misericórdia é o Senhor Jesus, o pão da vida, tá certo? Amanhã eu venho dar continuidade com vocês, falando sobre Jesus andando sobre as águas. Eu estou indo por parte, capítulo, pequeno, versículos, por parte, até que a gente venha terminar e ir para o capítulo de número 7, onde nós vamos falar sobre a tradição e os fariseus, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês tenham entendido. Eu fico fazendo assim o cabelo para tapar a minha alcinha aqui, né? Que eu estou com a roupa de alcinha, aí assim fica mais composta um pouquinho. Mas é devido ao calor, tá, gente? Não repare o meu estado. Estou à vontade em casa, mas estou aqui nessa sala trazendo para vocês uma palavra amiga. E eu espero que você esteja gostando, que vocês participem aqui comigo, que você deixe o seu like, que você compartilhe, leve a palavra amiga para alguém, seja você um evangelizador, uma evangelizadora, uma pessoa que está levando a palavra do Senhor Jesus para muitos outros. E o Senhor Jesus com certeza se agradará disso. Ele, aos poucos, vai transformando o seu interior, o seu coração e vai fazendo de você uma pessoa mais amável ainda do que você, tá certo? Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.